completa recompensa. Aleluia, aleluia, aleluia. Como é bom. Meus irmãos, o tema dessa mensagem de hoje que eu quero colocar no coração de vocês, Deus tem falado muito comigo e eu sei que hoje não será diferente, Ele também vai falar com você. 5 segredos para ter a sua oração respondida. Tudo que a gente tem como expectativa, quando a gente começa a caminhar com o Senhor e começa a conhecer as verdades acerca do reino, é que o Senhor possa nos ouvir. Qual é a nossa maneira de nos comunicarmos com Ele? Se você tem alguém aí sentado ao seu lado, eu quero que você fale alguma coisa para essa pessoa aí. O que você quiser, pode falar. Preferencialmente uma bênção. Fala para alguém aí, uma palavra de bênção, uma frase para ela. Falei. O que é isso? Isto é uma oração. Isso é uma oração. Não, pastor, eu não orei por essa pessoa, não. Não, a oração como sentido de frase que você falou para essa pessoa. Mas se você quer receber do Senhor alguma coisa, é preciso que você ore. Então, o primeiro princípio que eu quero que você compreenda, esse não é um dos segredos, tá? Eu vou falar sobre 5 segredos, mas os segredos para ter a sua oração respondida, ela só vai acontecer, esquece os 5, vou falar sobre eles, mas ela só vai acontecer se você orar. Misericórdia, pastor, então estou lascado, porque eu não oro. Então, comece a orar. Porque o princípio, muito obrigado, Cleanda. O princípio do favor de Deus, o princípio da resposta de Deus, é a oração. E nós temos um sério problema a falar de oração. Algumas coisas que eu percebo que nós falhamos em nossa oração. Quando você tem algo que você precisa de uma mudança, que é algo que aconteça, existem níveis diferentes de oração. Existem níveis de intercessão e existem níveis de oração. Oração é aquela que você faz até quando você sai de casa. Senhor, abençoa o meu dia, que esse seja um dia na Tua presença, que seja um dia em que eu possa ouvir a Tua voz, que hoje o Senhor possa manifestar na minha vida. Essa é uma oração. Agora, existem orações que elas estão em um nível de intercessão. Se é algo, é uma causa, é um propósito que você precisa de uma resposta, a sua oração não pode ser tão superficial. Ela tem que ser uma oração profunda, ela tem que ser uma intercessão contínua. Vou dar um exemplo aqui para vocês entenderem. Você tem um problema, por exemplo, que acontece com um filho. A sua oração não pode ser, Senhor, vai lá, muda a história do meu filho, amém. Não. Se tem algo acontecendo em uma área específica e você quer uma resposta de Deus para aquela determinada área, você deve interceder por aquilo. Tá bom, pastor, mas e aí? Intercessão é o que então? Intercessão é o que você faz, é a sua oração com Deus até que se cumpra aquilo pelo qual você tem intercedido. Entendeu a diferença? Porque nós oramos muitas vezes, Senhor, abre uma porta de trabalho para mim. E pronto. E depois passamos 2 semanas aí, faltou dinheiro. Meu Deus, Senhor, rapaz, abre aquela porta de emprego para mim. Mas o que fazemos? Intercedemos de forma efetiva? Temos uma enfermidade na família, intercedemos ou oramos? Senhor, cura ele em nome de Jesus. Não, entra na intercessão. Nós vemos Davi interceder por um filho que já havia sido estabelecido que sobre ele haveria uma morte. Ainda assim, Davi, ele intercedeu. E a Bíblia mostra o estilo de intercessão. Ele jejuou, ele passou a noite inteira orando. E aí você quer uma resposta e a sua oração, ela é... Está difícil dar glória a Deus aí? Não oramos de forma efetiva, não oramos de forma eficiente, não oramos de forma profunda, não intercedemos com fé para que aquele quadro seja mudado. Mas queremos que mude. E achamos que Deus é nosso empregado. Não, já orei a Deus, já pedi. Pediu até quando? Não sangrou ainda? Ainda não chegou ao ponto de sair sangue? Porque foi assim quando Jesus foi para o Getsemane. Ele suou lágrimas de sangue. Aquilo foi uma intercessão.
Pastor, eu vou ter que chegar a esse ponto. Não, é só para você entender o nível de oração que você precisa para receber. Amém? Então foi só uma introdução para vocês entenderem o que é oração e o que é uma intercessão. Oração é o que você faz quando você sai de casa, acorda pela manhã, e aí, Senhor, muito obrigado porque a sua misericórdia se renovou sobre mim. Obrigado, Senhor, pela minha casa, minha família, obrigado pelos meus filhos, obrigado pela provisão, obrigado pelo meu trabalho, que eu vou sair agora, obrigado pela minha saúde. Isso é uma oração. Mas se você precisa realmente de algo profundo de Deus, você tem que interceder. E aí muda completamente. Então, os 5 segredos para ter a sua oração respondida. Primeiro deles, Romanos capítulo de número 8, a partir do versículo de número 1. Romanos 8. Pedro, por favor, coloca na nova versão, na linguagem de hoje para mim. Existem várias versões da palavra. Eu ando e tenho a minha Bíblia Almeida, revista e corrigida, gosto muito dela. Mas essa versão, ela dá uma amplitude maior, só para que você possa entender. Romanos capítulo 8, a partir do versículo de número 1. Agora já não existe nenhuma condenação para as pessoas que estão unidas com Cristo Jesus. Continue. Pois a lei do Espírito de Deus, que nos trouxe vida por estarmos unidos com Cristo Jesus, livrou você da lei do pecado e da morte. Deus fez o que a lei não pôde fazer, porque a natureza humana era fraca. Deus condenou o pecado na natureza humana, enviando o seu próprio Filho, que veio na forma da nossa natureza pecaminosa, a fim de acabar com o pecado. Deus fez isso para que as ordens justas da lei pudessem ser completamente cumpridas por nós, que vivamos de acordo com o Espírito de Deus e não de acordo com a natureza humana. Porque as pessoas que vivem de acordo com a natureza humana têm a sua mente controlada por essa mesma natureza, mas as que vivem de acordo com o Espírito de Deus têm a sua mente controlada pelo Espírito. Então a primeira coisa que você precisa saber para ter a sua oração respondida é que não existe mais nenhuma condenação sobre a sua vida. Ah, pastor, eu não oro porque eu tenho pecado, eu tenho isso, tenho aquilo, acho que Deus não está me ouvindo, acho que Deus não ouve a minha oração. Não, Ele já pagou o preço para que você pudesse ter a sua oração atendida. O preço já foi pago. Para que não houvesse dúvida nenhuma, o texto que Paulo escreve nessa carta aos Romanos, ele vai dizer, olha, ele descreve Cristo vindo à terra com a mesma natureza minha e sua. Ele era Cristo, sim ou não? Ele era Jesus Cristo, sim ou não? Sim, mas ele tinha a mesma natureza minha. Se ele tinha a mesma natureza minha, vamos pensar, é toda hora que você quer orar? Sim ou não? Não. É toda hora que você quer sair para trabalhar? Não. Um tempo igual esse, então você quer dormir até tarde. É toda hora que você quer fazer o bem? Não, gente. Até Paulo escreveu dizendo isso. Olha, eu sei o bem que eu tenho que fazer, mas eu acabo fazendo o que é mal. Então entenda, Jesus ele veio com a mesma natureza humana. Ele não pecou, mas ele se cansou. Ele parou pelo caminho na beira do poço de Samaria para beber água. Não perdeu a oportunidade de pregar a palavra. Ele dormiu no meio daquela tempestade na embarcação. Ele teve a mesma natureza, a mesma necessidade que eu e você temos. Qual é a diferença? É que ele permaneceu conectado com o Pai o tempo todo. O próprio Cristo, quando você lê o livro de Mateus capítulo 14, quando ele vai chegar, Mateus 14, ele chega e encontra uma multidão reunida ali. Ele se compadece daquela multidão, ele começa a orar e curar aquela multidão. Passada a hora, os discípulos são dispensados depois da multiplicação dos pães e dos peixes. Jesus diz, olha, pega o barco e vamos embora. Eu vou ficar aqui despedindo as multidões. E a Bíblia fala que depois de despedidas as multidões, lá no versículo 30, alguma coisa assim, a Bíblia vai dizer que Jesus então subiu para o alto do monte para orar sozinho. Isso é uma lição. Jesus precisava orar?
Ele tinha a mesma natureza humana, ele precisava orar sim, porque quando ele ora, ele se aproxima do Pai. Quando ele ora, ele se aproxima das promessas. Quando ele ora, ele demonstra para mim, para você, a dependência no Pai. Então a nossa oração tem que ser contínua. Eu não posso orar somente quando eu tenho um problema. E isso aqui é uma outra coisa que normalmente acontece. Oramos muitas vezes quando temos o problema. Mas e quando está tudo bem? Estou profetizando, vai tudo bem. Vai tudo bem. E se estiver tudo bem, eu não oro? Hein, pastor Alexandre? Está tudo bem, eu não preciso orar. Está tudo bem, eu não preciso ir ao culto. Está tudo bem, eu não preciso ir à igreja. Está tudo bem, eu não preciso fazer. Nos esquecemos, acostumamos com a vida de milagre. Hoje você já viveu um maior milagre na tua vida. E talvez você ainda não entendeu isso, porque se você acordou hoje pela manhã, e se você está aqui, é porque um milagre sobrenatural veio sobre a tua vida. A misericórdia do Senhor, ela se renovou sobre você, e você não era merecedor dela. Eu não era merecedor dela. Então ora a Deus, fala obrigado Deus, porque a tua misericórdia se renovou. Então nós nos perdemos. A sua nova natureza em Cristo, ela te dá acesso a lugares e milagres que você jamais imaginou. Se você tem fé e orar por algo realmente de forma determinada, o Senhor te coloca em lugares que você jamais pensou em pisar. Se prepare para você entrar em empresas que você jamais pensou em entrar, para você gerenciar lugares que você jamais pensou em gerenciar, para você ter funções e cargos que você jamais pensou em ter. Porque é disso que a palavra diz. Segunda coisa para você guardar no seu coração, que é um segredo para que a sua oração seja respondida. Atos, capítulo de número 4. Livro de Atos, Atos dos Apóstolos, capítulo de número 4. Aleluia. Todos conhecem essa história. Primeiramente, o livro de Atos é um livro contínuo, ele nunca parou, ele não tem fim. Como assim, pastor? Não entendi. O livro de Atos, ele não termina no seu último capítulo, mas ele continua na sua vida, na sua história. Amém? Ele é a continuação da nossa história. Atos, capítulo de número 4. Eu vou ler a partir do verso 1, para você compreender o que está aqui para mim e para você. Falava a eles ainda ao povo, quando sobrevieram os sacerdotes e o capitão do templo dos saduceus, ressentidos por ensinarem eles o povo e anunciarem em Jesus a ressurreição dentre os mortos, os prenderam, recolhendo-os ao cárcere até ao dia seguinte, pois já era tarde. Muitos, porém, dos que ouviram a palavra e aceitaram, subindo o número de homens a quase 5.000. Preste bem atenção, esse texto está falando de Pedro e João. Está falando exatamente de dois apóstolos, e que eles estavam fazendo o quê? Eles estavam pregando Jesus, eles estavam anunciando a Cristo. Enquanto estavam anunciando acerca da ressurreição, acerca de um Cristo vivo, de um Cristo real, que está aqui nessa noite, que está aqui na sua vida, a Bíblia vai dizer que mais de 5.000, pelo menos 5.000, foram acrescentados naquele dia. Prenderam então Pedro e João, e aí o texto vai dizer que no dia seguinte, verso 9, pode continuar aí, nós vamos até o versículo de número 13, pelo menos. Verso de número 9, verso de número 5. No dia seguinte, reuniram-se em Jerusalém as autoridades e os anciãos e os escribas, com o sumo sacerdote Anás, Caifás, João, Alexandre e todos os que eram da linhagem do sumo sacerdote. E pondo-os perante eles, os arguíram: com que poder, em nome de quem vocês estão fazendo isso? Presta atenção que era uma cúpula reunida ali. Aquilo estava incomodando o outro. Presta bem atenção. Confie em Deus. Esse é o segundo tema, para você ter a sua oração respondida. Mas a sua oração vai incomodar pessoas. Vai. A sua vida de oração, a sua vida de entrega, a sua vida de dedicação realmente à verdade da palavra, ela vai incomodar outras pessoas. Pessoas vão ficar incomodadas. Como você pode continuar orando assim?
Prova disso, quando você lê o livro de Daniel, a Bíblia fala que Daniel, ele sempre orava, 3 vezes por dia, Daniel estava sempre orando, e todo mundo sabia que ele orava e orava em alta voz, todos ouviam. A prova disso, você lê o texto lá, você vai ver que fizeram uma trama contra ele, dizendo, olha, nós temos que acabar com esse homem, porque esse homem, ele tá mudando a história, ele está fazendo algo diferente, ele está fazendo algo acontecer, ele está tirando o nosso espaço. A mesma coisa estava acontecendo com esses homens agora, que eram sacerdotes, tinham domínio sobre as pessoas, e eles começaram a se sentir incomodados. A tua oração vai incomodar outros. À medida que ele estava orando, a Bíblia diz que os sátrapas, presidentes, governadores se reuniram e falaram assim, o que nós vamos fazer? Nós não vamos conseguir pegar nada nele, porque ele é um homem reto, íntegro. O que nós vamos fazer? Vamos pegar na lei do Deus dele. Fizeram o quê? O rei fazer um decreto para que quem pedisse, orasse a qualquer outro Deus, se não fosse um pedido direto ao rei, fosse nem morto, lançado lá na cova. E a Bíblia, você conhece a história. Daniel, ele continuava orando todos os dias. Então, a minha vida de oração, ela não pode ser mudada por causa de um decreto, ou porque alguém não gosta, ou porque alguém está perturbado com isso. Você vai incomodar pessoas lá no seu trabalho, ore. Comece o seu dia orando. Ah, pastor, mas tem gente lá que não vai gostar, não vai ser muito legal. Meu irmão, ore. Hoje eu recebi a notícia de um homem que ele fez e tomou uma decisão na vida dele por Jesus, e ele abandonou a religião muçulmana. E eles têm algo muito sério, porque eles colocam que se você abandonar, né, a seita, porque é uma seita deles, você está preso, você está condenado. E ele não só negou, como ele também se converte ao cristianismo, e ele começa então um trabalho evangelístico na região do Iraque, na região ali, né, da Palestina, e aquela região que é uma região onde que o evangelho sofre uma perseguição muito grande. E depois de 3 anos com uma igreja montada, ele acabou sendo preso, lançado no cárcere. Tentaram de todas as formas fazer ele negar a Deus. E ele orava na cadeia, orava na cadeia, orava na cadeia, mas fizeram de tudo para que ele negasse. E nos últimos 3 meses, ofereceram dele de tudo, para que ele negasse Jesus e voltasse à religião muçulmana. E ele não aceitou, e ele foi condenado e foi enforcado por isso. Será que nós estaríamos preparados para isso hoje? Você não tem coragem nem de levar a Bíblia com você? Não, aqui não. Aqui todo mundo tem. Agente secreto do Senhor. Não, pastor, porque se eu falar que eu sou cristão, vou ser perseguida. Vou ser perseguido, meu irmão. O evangelho é isso. A graça do Senhor é essa. Aí você vai orar e vai quebrar todo jugo, vai quebrar toda perseguição, vai quebrar todo o mal. Aí você vai ter que orar. Aí você vai ter que se posicionar. Mas voltando para cá, o texto vai dizer, continua para mim, então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: autoridades do povo e anciãos, visto que hoje somos interrogados a propósito do benefício feito a um homem enfermo e do modo por que foi curado, tomai conhecimento vós todos e todo o povo de Israel de que em nome de Jesus Cristo Nazareno, a quem vós crucificastes e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, em seu nome é que este está curado perante vós. Uau. Eles não puxaram para ele a glória, para ele a honra, para eles, não somos nós não temos nada. Mas foi Jesus o Cristo. Quem te libertou foi Jesus o Cristo. Quem te sara foi Jesus o Cristo. Quem te restaura é Jesus o Cristo. Quem te prospera é Jesus o Cristo. Quem traz sobre a sua vida o favor, Jesus o Cristo. É sempre Ele. Então, tenha confiança de que quando você ora, a sua oração é ouvida. O texto vai dizer assim: este Jesus é pedra rejeitada por vós, os construtores, a qual se tornou a pedra angular. E não há salvação
em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Verso 13, ao verem a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, admiraram-se e reconheceram que haviam eles estado com Jesus. Eu profetizo na tua vida, que quando você abrir a sua boca, quando as suas palavras foram ditas, pessoas vão reconhecer que Cristo está em você. As pessoas vão reconhecer que há em você um espírito diferente, que há em você uma oração de autoridade. Quando você abrir a sua boca, coisas novas acontecerão. Eu profetizo na tua vida que as suas orações serão ouvidas nos céus e na terra. Aleluia. Crê nisso. Terceira coisa, Lucas capítulo de número 11. Terceira coisa, segredos para ter a sua oração respondida. Primeira, saiba que nenhuma condenação há sobre a sua vida. Segunda coisa, tenha confiança em Deus que as suas orações são respondidas. Terceira coisa, saiba como pedir. Isso aqui é importante. Saiba como pedir. Lucas capítulo de número 11, versículo de número 9. Lucas 11, 9. Por isso vos digo, pedi e dá-se-vos-á. Buscai e achareis. Batei e abri-se-vos-á. Espera aí, volta. Perceba aqui que há algo claro para a minha vida e para a sua vida. Quem pede? Fala assim, eu. Aprenda isso. Quem pede sou eu. A minha oração como sacerdote, ela não é mais importante do que a sua para Deus. Porque o preço que Jesus pagou pela minha vida é o mesmo preço que Ele pagou pela sua. A minha oração de intercessão se unir com a sua fé, eu creio que milagres acontecem, portas se abrem, um mundo espiritual ele é sacudido, eu creio. Mas se você não ora, se você não clama, não tem resposta. Por isso o texto está a dizer, pedi e dá-se-vos-á. Quem pede sou eu. O texto vai dizer, buscai e achareis. Quem busca, Harix? Quem busca? Quem busca sou eu, meu irmão. Eu já recebi, há muitos anos atrás, não aqui nesse ministério, mas de onde que eu vim. Uma vez uma pessoa mandou uma mensagem para mim às 3 da manhã. Não eram às 3. Mandou, eram às 8 da noite. Falou, pastor, eu estou precisando de um milagre da minha vida. Eu quero que o senhor ore por mim hoje às 6 da manhã. Eu olhei aquela mensagem, olhei. Falei, gente, eu vou responder. Aí eu peguei esse texto e mandei para a pessoa. Espera aí, eu tenho fé para orar por você. Mas se você quer que vá orar às 3 da manhã, levanta você e vai orar. Eu posso fazer uma campanha de oração para orar às 3 da manhã. Já fiz isso aqui na igreja, os irmãos sabem disso. 3 da manhã eu levantei, por um período, foi acho que 3 meses. 3 meses. Todos os dias, às 3 da manhã, orava e mandava mensagem para todos na igreja. 1, 2 me respondiam. Mas eu continuei orando. Não tem problema. Eu fiz, mas foi um voto que eu fiz com Deus. Orei, acabou o voto, beleza. Agora, você quer que eu vá orar por você? Meu irmão, olha o texto. Pede você e o Senhor vai te dar. Busca você e você vai achar. Quem é que bate? O texto diz, bater e abrir-se-vos-á. Quem tem que bater é você, meu irmão. Quem tem que buscar é você. Então, muitas vezes não recebemos porque nós estamos fazendo da maneira errada. Queremos que o outro ore. Ainda mandamos mensagem, Senhor, ore aí por mim, viu, pastor, porque eu estou com um problema. E a pessoa está orando? Não. A pessoa está jejuando? Não. A pessoa está buscando? Não. Mas ela quer a resposta de Deus. Quantos estão aprendendo isso aqui nessa noite? Resposta de Deus, saiba como pedir. Tiago capítulo 3, capítulo 4. Pode ir para o Tiago para mim aí. Tiago capítulo de número 4. Ai meu Deus. Tiago capítulo 4, a partir do versículo de número 3, diz assim, pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjares em vossos prazeres. Pastor, mas aí pegou pesado, hein?
Porque tem gente que pede assim, Senhor, me dá um trabalho, Senhor, eu quero salário, porque eu estou precisando tanto de um sítio. Eu quero ir para o sítio, Senhor, eu quero um sítio. Deus não vai te dar um sítio. Por quê, pastor? Porque o dia que eu tiver o sítio, você para de vir na igreja. Tem irmão que eu falo, Senhor, não dá o sítio não, não dá não. Ele não está pronto para receber, que se o Senhor der o sítio para ele não volta mais para a igreja. Tem gente que está pedindo um carro, Deus não vai dar. Você vai ter que continuar com o que você tem, porque o dia que ele te der um carro zero, você vai olhar para os irmãos na igreja e falar assim, não, o irmão vai entrar no meu carro com o pé sujo para poder, não, Senhor, não. Senhor, me dá uma casa nova, mas eu não vou levar ninguém lá, Senhor, não, porque é casa nova, né? Pedis e pedis mal para o seu próprio deleite, para o seu próprio prazer. Pastor, mas eu não posso pedir nada para o meu prazer? Pode, não tem problema nenhum. O problema é quando você transforma isso em um ídolo. E tem muita gente que transforma coisas em ídolos. Coisas se tornam mais importantes do que a família, do que a esposa, do que o filho, do que a igreja. Pessoas trocam a igreja. Não é errado querer ir para o shopping. Vai, gente. Você tem segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo durante o dia. Mas tem que ir no horário do culto. Pastor, isso é doutrina? Não, gente, isso é orientação, porque você tem que se alimentar. Você não se alimenta espiritualmente e lá fora você vai ser açoitado por todo tipo de investida do diabo. Então você tem que estar na igreja, porque se fosse para um casamento você iria, se fosse para uma festa você iria. Aí quando falamos, vamos fazer 24 horas de oração, pastor, sabe como é que é? Para mim é muito difícil. O quê? Nós vamos fazer, que dia que é, Lúcia? Dia 21 desse mês agora, 24 horas de oração. Começamos meia-noite de sexta-feira, 0 hora de sábado, dia 21, até meia-noite de sábado. São 24 horas orando. Normalmente eu venho orar de meia-noite a 1 da manhã. E não é porque a oração de madrugada o Senhor escuta mais rápido, não, porque tem pouca gente orando. Não é nada disso, mas é porque eu gosto desse horário. Mas você tem 24 horas para escolher 1 hora para vir orar. Qual desculpa que você vai dar? Escolhe uma aí, porque ainda dá tempo para você dar uma desculpa. Você pode se programar, pastor, é sábado, eu não posso de madrugada. Você pode de manhã? Não, é de manhã, você pode no horário de almoço? Não, horário de almoço, 5 horas da tarde você pode? 8 horas da noite, 9, 10, 11, que hora que você pode vir? Daqui a pouco eu vou lançar para todo mundo aí, para toda igreja, coloca seu nome lá, eu vou vir. Pastor, alguém já colocou o nome no horário lá de 7 horas, então eu não vou não. Vem com ela. Pode ter 3, 4, 5, 6 pessoas orando aqui ao mesmo tempo. E é 1 hora só. Você vem, entra na igreja, você substitui quem está antes de você. Você ora de 7 às 8. 8 horas você vai embora. Vai chegar um novo grupo para orar de 8 às 9. Depois você vai embora. 1 hora. Vamos interceder pela sua família, pela igreja, por tudo que nós temos. Uma lista de oração pelas nossas autoridades, pelo nosso governo, pela nossa vida financeira, espiritual, saúde, vida, pelos seus filhos, amém? Oração. Agora presta atenção nesse texto, põe para mim, Tiago capítulo 4, versículo de número 3 em diante. Tiago 4, verso 3. Verso 4. Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou supondes que em vão afirma a Escritura, é com ciúme que por nós anseia o Espírito, que Ele fez habitar em nós? Presta atenção, o Espírito Santo, Ele anseia pela sua oração. O Espírito Santo, Ele é uma pessoa. O Jesus, quando foi, Ele falou assim, olha, eu vou, mas para onde eu vou, vocês não podem ir. Mas quando eu for, eu vos enviarei o Consolador, o Espírito da verdade, que estará convosco todos os dias até a consumação do século. Ele está com você todos os dias. Você falou com Ele hoje? Pastor, eu nem sabia que tinha
Mas não é errado não, porque Paulo lá na frente, você vai ler isso lá, Paulo vai falando, você sabia que tem o Espírito Santo? Eu falei assim, nem sabia, ninguém me falou nada. O Espírito Santo, ele habita em você, ele faz morada em você, ele está em você, ele se move em você e através de você. Então pede, Espírito Santo, me guia, Espírito Santo, fala comigo, Espírito Santo, como eu devo agir, Espírito Santo, o que eu tenho que fazer? E paro para ouvir, né? Porque normalmente a gente ora e não para ouvir. Então ele está dizendo, olha, com ciúme que por nós anseia o Espírito que ele fez habitar em nós. É com ciúme. Ele tem ciúme quando você escolhe ficar o dia inteiro no Netflix. Ele tem ciúme quando você escolhe ficar o dia inteiro no Facebook, no Instagram, no WhatsApp. Ele tem ciúme quando você fica o dia inteiro fazendo outras coisas e não tira um tempo para falar com ele. Mas você quer a resposta. Milagre você quer. Pastor, não estou vendo nada acontecer, você também não está fazendo nada. Você não ora, você não jejua, você não paga preço. Você quer a resposta. Então, é um ensinamento para você e para a igreja. 5 segredos para ter a sua oração respondida. O texto continua. Antes, ele dá maior graça pelo que diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Pode continuar. Sujeitai-vos, portanto, a Deus e resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Presta atenção. Sujeitai-vos. Deuteronômio, capítulo de número 28. Se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, se sujeitando à vontade dele, cumprindo todos os mandamentos que hoje te ordeno. Está falando sobre isso. Sujeitai-vos, pois, ao pastor. É isso? Sujeitai-vos à doutrina. É isso? Não, sujeitai-vos, pois, a Deus. E é a palavra de Deus. Sujeita a palavra. Se a palavra falar que é certo, faça o que é certo. O que é errado, é errado. Se você ouvir alguma coisa deste altar, seja da boca de qualquer pastor da igreja, que não está em consonância à palavra de Deus, você tem todo o direito de levantar a mão e falar assim, pastor, isso aí não está certo não. Isso aí não é Bíblia não. E aí nós vamos ter que corrigir. Porque Bíblia é Bíblia, gente. Verdade é verdade. Sujeitai-vos, pois, portanto, a Deus. Não é o que eu vou falar, não é o que eu vou te ensinar. É a partir do momento que eu te ensino a palavra de Deus, você vai resistir ao diabo e ele vai fugir de você. Vira. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Presta atenção, volta. Chegai-vos a Deus. Quem se chega a ele? Tinha muita gente que podia estar sentada aqui hoje, escolheu ir para outro lugar, e talvez está lá no shopping. Não é que é errado. Não é que é errado. Mas o lugar de você escolher é na casa do Senhor. Tem muita gente que quer viver o milagre, mas não quer pagar o preço pelo milagre. Sujeitai-vos, chegai-vos a Deus, e Ele, quem chega primeiro sou eu. Não vai achar que Ele vai vir chegando, oi aí, como é que você está, Tarcísio, onde é que você está? Lá no Éden, lá no paraíso, lá no início de tudo, ele chegava todos os dias à tarde para se encontrar com o homem. Hoje, pela desobediência do homem no Éden, quem tem que chegar a ele sou eu. Quem tem que buscar ele sou eu. Quem tem que ir até ele sou eu. Estão entendendo isso nessa noite? Então, resposta de Deus, saiba como pedir. E aí ele vai dizer aqui. Pode virar aí. Afligi-vos, lamentai e chorai, converta-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos na presença do Senhor e Ele vos exaltará. Se você não consegue se lamentar pelo que nós estamos vivendo hoje no país, você precisa se converter. Se você não consegue se lamentar pelo que está acontecendo hoje na sociedade, as leis que têm sido votadas nas madrugadas, a tentativa de trazer o aborto como se fosse algo legal. E nós não fazemos nada, nós não oramos, não clamamos, não pagamos um preço. Você só está aqui
porque a sua mãe não te abortou. É muito fácil quem está sentado numa cadeira votar o aborto vivo. A vida, ela não pertence a ninguém, a não ser o Senhor. Nós temos que clamar como igreja, nós temos que clamar, nós temos que nos levantar contra os princípios que têm sido tentados ser não implantados, mas obrigatoriamente serem aceitos por nós. Não é. O que é errado continua sendo errado, o que é pecado continua sendo pecado, o que é mal continua sendo mal, e quem tem que se levantar com a bandeira é quem serve o Senhor, é você. Ele vai dizer mais, vira o texto para mim, Pedro. Irmãos, não faleis mal uns dos outros. Aquele que fala mal do irmão, ou julga o seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. Ora, se julgas a lei, não és observador da lei, mas juiz. Seu irmão vai errar. Quem aqui nunca errou? Jesus fez essa pergunta. Quem nunca errou, que atire a primeira pedra. Todos nós erramos. Erramos, e tem gente que erra mais vezes no mesmo dia. Tem gente que consegue errar todo dia. Nós erramos. Pessoas vão falhar com você. Pessoas vão falhar com você. Pessoas vão falhar com você. Mas são pessoas que têm a mesma natureza que você. O único que veio e que não falhou foi Jesus. Mas para muitos, Jesus foi duro. Para muitos, a palavra de Jesus foi uma palavra de correção. Para muitos, a palavra de Jesus foi palavra de confronto. Porque o evangelho é assim, o evangelho é confronto. Quer resposta de Deus? Vai orar, meu irmão. Quer resposta de oração? Paga preço, vai jejuar, busque a Deus, tenha uma vida reta, íntegra, sirva a Ele. Essa é a verdade do evangelho. Então o princípio é esse. Quarta coisa, estamos partindo para o final. Mateus capítulo de número 7. Guarde a palavra. Não a minha palavra, mas a palavra do Senhor, Júnior. Guarde a palavra. Não adianta você clamar a Deus e não andar como Ele ensinou. Não adianta nada, esquece. Está perdendo seu tempo. Você está jogando seu tempo fora. Eu digo para você, se você não quer cumprir a palavra, melhor você nem andar na igreja. Que isso, pastor? O senhor está pegando pesado? Sabe por quê? Porque na hora, no dia do juízo final, a Bíblia fala que o sangue que está sobre você, o Senhor vai me cobrar dele, se eu não falar. Não vou pagar o sangue por você não, meu irmão. Eu ensino você a verdade, você não quer cumprir não. É um princípio, a verdade da palavra está aqui para ser cumprida. Porque não adianta nada você caminhar, e na hora H, você ficar de fora. Por quê? Porque escolheu pecado, escolheu adultério, escolheu prostituição, escolheu mentira, escolheu infidelidade, escolheu um monte de coisa que está fora dos princípios da palavra. Dá uma agonia. Aí dói, né? Na hora disso aí que começou a apertar demais. Olha o texto, Mateus capítulo 7, versículo de número 21. Não é toda pessoa que me chama Senhor, Senhor, que entrará no reino do céu. É Bíblia, meu irmão. Pode achar ruim o quanto você quiser, mas eu vou pregar a palavra para você. Você vai continuar me amando ou não, mas é Bíblia, está lá. Não é toda pessoa que me chama de Senhor, Senhor, que entrará no reino dos céus, mas somente aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu. Ponto final. Não sou eu tenho que ensinar o que é correto. Ah, pastor, mas eu tenho dificuldade. Meu irmão, vai orar e pedir a Deus para tirar isso de você. Pede ajuda. Levanta, pede ajuda aos universitários, pede ajuda para o pastor. Vamos orar juntos, vou clamar por você, vou interceder por você. Mas o texto é muito claro. Está aqui, ó. Não é toda pessoa que me chama Senhor, Senhor. Se está chamando Senhor, Senhor, essa pessoa está onde? Lá fora, no boteco? Ela está onde, gente? Está dentro da igreja. Está dentro da igreja. Não é toda pessoa que me chama Senhor, Senhor, que entrará no reino do céu. E ele vai dizer mais.
Versículo 22. Quando aquele dia chegar, porque a gente acha que não vai chegar, mas vai. Quando aquele dia chegar, muitas pessoas vão me dizer: Senhor, Senhor, pelo poder do seu nome anunciamos a mensagem de Deus, e pelo seu nome expulsamos demônio, fizemos muitos milagres. Ainda puxa a glória para eles. Nós fizemos, Senhor, nós fizemos milagre, nós fizemos isso, nós oramos, levantamos a mão, fizemos assim. Milagre pode até acontecer. Deus usou até a mula. Deus usou a mula. Porque Deus não honra, não é o pregador. Deus honra é a palavra. E o pregador pode estar imundo, ele pode estar cheio de pecado. Ele vai anunciar a palavra. Você recebe. Eu posso ir para o inferno, eu não, em nome de Jesus está repreendido. Mas o pregador que está com a vida cheia de promiscuidade, de pecado, ele pode ir para o inferno. Mas quando ele lê a palavra tem que se cumprir. Então, quando ele pode até profetizar, pode até um milagre acontecer, mas se a vida dele não tiver em retidão, então eu direi claramente a essas pessoas: eu nunca conheci vocês, afastem de mim, vocês que fazem o mal. Dá um glória a Deus aí, gente. Mesmo que seja para dentro assim, glória a Deus. É difícil, gente. A nossa oração, ela é respondida quando a gente guarda a palavra. Não adianta eu ter uma vida inteira servindo ao Senhor, se eu saio daqui e faço algo que não agrada a Ele, eu vivo uma vida cheia de farsa. Você tem que ser crente de verdade, não é quando você está dentro da igreja. Você tem que ser crente de verdade em todas as suas atitudes, principalmente dentro da igreja, principalmente no corpo de Cristo. Você não pode ser um murmurador, você não pode ser uma pessoa que amaldiçoa, você não pode ser uma pessoa iracunda, murmuradora, uma pessoa que tem facilidade, ao invés de ser amigo, de ser inimigo dos outros. Não, você não pode abandonar a fé porque alguém te feriu. Porque Jesus foi ferido e Ele nunca abandonou o propósito que Ele tinha. Nós não podemos abandonar a igreja porque não encontramos, talvez seja, o louvor não estava tão afinado assim. E quem disse que o louvor foi para você? O louvor foi para o Senhor. E você vem na igreja para dar o seu melhor a Ele. Amém? Então é assim. E quinto e último, Hebreus capítulo de número 11. Agrade a Deus. Pode falar isso para o irmão bem alto. Agrada a Deus. Agrada a Deus, viu, Tarcísio? Agrada a Deus. Não pense que você irá agradar a todos. Quantas vezes ficamos preocupados se vamos ou não vamos agradar? Quem já ficou preocupado? Será que eu estou agradando? Será que... Não, pastor, mas sabe como é que é? Porque se eu tenho que agradar... Quem disse que você tem que agradar pessoas? É claro que temos que ter respeito, temos que ser pessoas honestas, íntegras no nosso relacionamento, temos que ser pessoas amáveis, isso tudo faz parte. Eu amo pegar a Wanda e abraçar. A Wanda não gosta muito assim de abraçar, mas eu gosto de abraçar a Wanda assim, entendeu? Você tem que ver a irmã dela. A Hélida não gosta de abraçar, e eu dou uns abraços nela. Mas, presta atenção, quantas vezes deixamos de dizer coisas com medo de não agradar? Vivemos conflitos, Vitória, porque nós temos medo de falar coisas, porque achamos que não vamos agradar a pessoa. Se é do Senhor, fale. Se é palavra de Deus, fale. Eu não estou preocupado, mas a pessoa sabe como é. Não busque nas pessoas aceitação, busque em Deus. Não é Bíblia não, mas é bom. Pode anotar aí e colocar lá no seu. Não culpe as pessoas por não conseguir agradá-las. Jesus não agradou todo mundo. Não afaste pessoas. Não afaste da igreja. Restaure com perdão. Não, restaure. Busque restauração, busque. E quem tem que buscar sou eu, você aprendeu lá atrás. Quem busca sou eu, tudo quem busca sou eu. Eu não tenho que buscar por você. Colossenses capítulo, vamos ler primeiro Hebreus 11,
Verso 6, coloca para mim aí, Hebreus 11, 6. Sem fé, ninguém pode agradar a Deus, porque quem vai a Ele precisa crer que Ele existe e que Ele recompensa os que procuram conhecê-lo melhor. É profético, gente. Sem fé, ninguém pode agradar a Deus. Você tem que se encher de fé. A sua atitude de fé vai mover os céus, a sua atitude de fé vai mover os anjos nos céus. A sua atitude de fé faz Deus se inclinar para ouvir o seu clamor. O Salmo de número 40 fala: esperei confiantemente pelo Senhor, e Ele se inclinou para mim quando eu clamei por socorro. Gente, Deus está aqui nessa noite para ouvir você. Deus está aqui nessa noite para ouvir o seu clamor. Não afaste pessoas. Não afaste pessoas. Restaure com perdão. Colossenses capítulo 3, versículo de número 23. O que vocês fizerem, façam de todo o coração, como se estivessem servindo ao Senhor e não a pessoas. Então, quando você fizer alguma coisa, nesses 2 últimos dias, sexta e sábado, gente, foi tão tremendo ver as pessoas servindo aqui na igreja. E a oportunidade foi dada para toda a igreja. E é tão triste saber que pessoas podiam estar servindo, escolheram fazer outras coisas. Que isso sirva para você de alerta. Deus te dá a oportunidade de servir. E você não vai servir coisas, você não vai servir a parede, a cadeira, você vai servir pessoas, porque Jesus veio para servir pessoas. E pode ter certeza, muitas pessoas foram abençoadas aqui ontem, mas a Camila que estava ali na cozinha, preparando o jantar, preparando tudo com tanto amor e carinho. Quem estava aqui ontem? Estava gostoso, gente? Pode ter certeza, ela estava tão feliz, ela estava com um sorriso no rosto, até no... Por quê? Porque ela estava servindo com amor, antes de tudo, pessoas. Por isso o texto vai dizer, volta, deixa ele aí na tela. O que vocês fizerem, façam de todo o coração, como se estivessem servindo o Senhor e não a pessoas. Então quando você vem na igreja e vai servir de alguma maneira, você não está servindo a mim, você não está servindo a instituição, você está fazendo para o Senhor. E quando você faz para Ele, pode se preparar, porque a resposta vem, a promessa se cumpre, portas se abrem, vem promessas, se cumprem na sua vida com alegria, vem. Ministério de Louvor ontem aqui, veio para adorar, preparar umas músicas, gente, sexta e sábado, foi tremendo. Um louvor maravilhoso, que eu sei que rasgou os céus, porque vieram, porque são remunerados? Não, fazem isso porque entendem que estão servindo ao Senhor e não a pessoas. Ensaiaram, vieram durante a semana, estiveram aqui. Então, entenda isso. Tudo que você faz servindo ao Senhor, vai trazendo na tua vida recompensa. E aí o texto vai dizer, vira a página para mim. Lembre-se que o Senhor lhes dará como recompensa aquilo que Ele tem guardado para o seu povo, pois o verdadeiro Senhor que vocês servem é Cristo. Você pode dar um glória a Deus aí? É, isso aí. E aí ele vai fechar o versículo 25. E quem faz o mal, seja quem for, pagará pelo mal que faz. Pois quando Deus julga, Ele não faz diferença entre pessoas. Sou rico, sou pobre, tem dinheiro, não tem, tem teologia, não tem conhecimento bíblico, não tem, sei orar, não sei, estou assim, estou assado, dou dízimo, não dou, sou ofertante, não sou. No final você vai ser julgado do mesmo jeito. Todos nós passaremos por esse momento, mas quem faz o mal, quem é o mal? Tem pessoas que têm o prazer em romper relacionamentos. Tem pessoas que têm prazer em tirar pessoas da igreja. Isso é muito sério que eu estou dizendo aqui. Tem pessoas que têm prazer em fazer pessoas caírem na sua fé. E a Bíblia relata e fala que essas pessoas são como profetas de si mesmo, que pastoreiam a si mesmo. Não existe igreja fora da igreja. Só existe igreja na igreja. Não existe igreja em casa. Grupos familiares, que nós não abrimos nenhum ainda,
é propósito de Deus, mas a igreja, ela só acontece dentro da igreja, não existe igreja fora da igreja. Quantos estão entendendo isso aí? Então pega essa palavra, porque essa palavra fala que Deus, quando julga, Ele não vai fazer diferença. Então anda conforme a palavra, amém ou não amém? As suas orações serão respondidas, fica de pé. Quero orar com você nessa noite. As suas orações serão respondidas. Orar é crer que alguma coisa está acontecendo, mesmo que você não veja nada e não ouça nada. Como assim, pastor? Como que pode ser isto? Eu não estou ouvindo nada, eu não vejo nada. Por que eu vou continuar orando? A Bíblia diz que um certo povo clamava. Depois você lê toda a história. Lá no segundo livro dos Reis, no capítulo 3, conta a história que havia uma seca. Havia uma seca. Lá no versículo de número 15, Eliseu era o profeta naquele tempo. E ele vai dizer assim, olha, agora traga-me um músico. Cadê o músico? Traga-me um músico. Enquanto o músico chegava, traga-me um músico, né? Enquanto o músico chegava, não era chegava, a Bíblia fala enquanto o músico já tocava. A Bíblia vai dizer que enquanto o músico tocava a harpa, o poder do Senhor veio sobre Eliseu. Eu creio que os céus estão abertos aqui hoje. Eu creio que os céus estão abertos aqui hoje, aleluia. A palavra do Senhor foi ministrada, a palavra do Senhor foi ensinada. Eu creio que os céus estão abertos. Eu creio que o Senhor está ouvindo agora a oração que se fará neste lugar. A Bíblia vai dizer que quando Eliseu abriu a sua boca, ele disse, ó Senhor, façam-se muitas covas em todo o leito seco deste ribeiro. A palavra que o Senhor deu para ele, para aquele povo, faz cova, faz buraco, faz cova. Pois vocês não vão ver chuva nem vento. O texto vai dizer, olha, vocês não vão ver chuva nem vento. Mas mesmo assim o leito deste ribeiro vai se encher de água. E vocês e seu gado e os seus animais de carga terão muita água para beber. E Eliseu continuou, é para o Senhor Deus. E para o Senhor Deus é fácil fazer isso. Ele também lhes dará vitória contra os moabitas. Você não precisa ouvir barulho de chuva. Você não precisa ouvir badarilhos, barulhos de carros. Você não precisa ouvir tambores. Você não precisa ouvir um anjo gritando com você. O que você precisa é crer que quando você ora, meu irmão, aquilo que pode parecer pequeno, aquilo que pode parecer sem sentido, o Senhor transforma em abundante chuva. O Senhor é o Deus de ontem, de hoje. Ele continua sendo o mesmo Deus. Ele espera o seu clamor, Ele espera a sua oração, Ele espera você se levantar com voz profética e dizer, Senhor, eu estou aqui, ainda que eu não consiga ver nada. A Bíblia fala que aquele menino do profeta, ele não conseguia ver nada, e o profeta dizia, sobe, porque eu vejo abundante chuva, sobe, porque eu vejo um milagre acontecendo. Ele sobe por 7 vezes, e na 7ª vez ele vem trazendo a notícia, eu vejo uma pequena nuvem, eu vejo algo pequeno. Talvez a sua vida você se sinta pequeno, talvez tudo que você tem feito, você tenha achado pequeno demais, mas através disso, o Senhor pode transformar em uma abundante chuva. Era pequena, a nuvem era pequena, mas o milagre era grande. A tua fé pode ser pequena, a tua fé pode ser do tamanho de um grão de mostarda, mas se você tiver fé hoje, se você orar com fé hoje, eu creio em céus abertos. Feche seus olhos, pare de olhar para um lado e para o outro, olhe para o Senhor agora
agora contemple Ele, feche os seus olhos, ore ao Senhor agora. Você que tem uma causa na justiça, você que tem algo que você precisa resolver, uma causa financeira, você que tem uma enfermidade na tua casa, você que tem algo que você precisa de resposta de Deus, agora é hora de você clamar, agora é hora de você buscar. Abra a tua boca. Ouça, meu Pai, o clamor que se faz aqui nessa noite. Ouça, meu Pai, cada clamor. Ouça, meu Pai, a voz de cada um dos teus filhos que está aqui hoje. Pai, tem pessoas aqui que precisam de um milagre urgente, precisam do socorro do Senhor. O Senhor é o Deus de ontem, de hoje, será eternamente. A tua igreja está aqui, Pai, e eu creio que há sim sinais do Senhor em nossas vidas. Que o Senhor possa ouvir o clamor e trazer a tua resposta, em nome de Jesus. Aleluia. Crê, meu irmão, creia. São 5 coisas que não são difíceis. Tudo que você precisa é entender. A principal, acima de todas elas, é a sua vida de oração. E sem oração não há resposta. Não há resposta. Tenha o hábito. Se for necessário, coloque no seu telefone. Todo mundo tem telefone celular hoje. No seu telefone tem alarme. Se você tem dificuldade de lembrar de orar, coloque de hora em hora o seu alarme para tocar. E toda vez que ele tocar, você, oração. Abençoa lá meu trabalho, Senhor. Abençoa lá minha empresa. Abençoa lá minha esposa. Abençoa. Ore. Se tem causas específicas que você precisa de uma intervenção divina, algo grande que precisa de uma intervenção divina, não apenas ore, mas interceda por isso, até que se cumpra. Peça ajuda, pastor, ore por mim, por esta causa específica. Eu vou orar por você. Eu vou orar, porque eu sei que Deus ouve. Amém?